Boa noite, Estevão, Marcos, Lorena, Vitor, a Cássia. Sejam bem-vindos. Meus queridos, minhas queridas, então nós vamos dar início agora a mais uma aula de Direito Civil 4. Direito Civil 4 para a turma do noturno. Hoje é dia 28 de maio de 2020 e nós estamos iniciando a primeira parte da aula de hoje. Boa noite para quem chegou depois do meu primeiro boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando a aquisição de propriedade imóvel, as formas de aquisição de propriedade imóvel. Estamos finalizando, nós já vimos aí alguns tipos de aquisição, nós já vimos a aquisição por meio de registro lá no cartório do recibo registro de imóveis. Nós vimos que existe a aquisição de imóvel por meio da aluvião, por meio da accessão, por meio dos direitos hereditários, sim, aquela propriedade adquirida pelo herdeiro. E começamos a aula passada a falar sobre uso capião. Sim, não é uso campeão, não é uso capeão, é uso capião. E é gênero feminino, é a uso capião. Por quê, gente? Porque tudo que é poderoso é feminino, né? Isso aí todo mundo já sabe, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. É a lua, a atmosfera, né? A terra, a uso capião, tudo que é poderoso, é bonito, é belo, é autoridade, a gente chama de a, ou seja, a gente usa no feminino, no gênero feminino. Bom, brincadeiras à parte, nós, né, eu quero que vocês hoje, a partir de hoje, a partir da última aula que a gente já começou a falar de uso capião, é importante que vocês saibam pronunciar esse instituto, porque tem muita gente que fala errado, né? Fala que é uso campeão, the champions. Não, gente, não tem nada de campeão. Isso aí é só lá na Copa do Mundo, isso aí é só lá nos concursos. Aqui não, aqui é uso capião e é sempre a uso capião. Não existe o uso capião, não existe isso, é a uso capião. Combinado? Não vão mais dar rata a partir de hoje. Estou te falando porque eu sei, porque eu já vi aluno falar uso campeão, já vi falar o uso capião, tá? Então, é a uso capião. Pessoal, e a aula passada, nós vimos conceito de uso capião. Nós vimos que é uma forma de aquisição de propriedade imóvel. Está rebocado aqui. Nós vimos que é uma forma de aquisição de propriedade imóvel. Ah, então quer dizer que o uso capião só existe para propriedade imóvel? Não, gente, não. O uso capião, a uso capião pode ser uma forma de aquisição, inclusive, de bens imateriais. O quê? Sim, só que aí a gente vai ver lá quando a gente for estudar esse tipo de coisa. Inclusive o uso capião de móveis, sim, móveis com M de montanha, a montanha, porque montanha é grande, montanha é gênero, montanha é poder, então tem que ser a montanha. Então, gente, o que acontece? Tem como adquirir coisas, móveis também, inclusive coisas imateriais através de uso capião, mas a gente está estudando o que aqui? Nós estamos estudando o quê, gente?
não é aquisição de propriedade imóvel. Então agora a gente só está estudando formas de aquisição de propriedade imóvel, mas não significa que eu não possa adquirir propriedade móvel através do usucapião. Mas isso aí a gente deixa para outro dia, outra ocasião, tá? Porque o seu destino de hoje é estudar aquisição, é finalizar o estudo de aquisição de propriedade imóvel. Finalizar? Não vai dar para finalizar, mas a gente está no último tipo de aquisição de propriedade imóvel, que é o usucapião. Porém, como é um instituto muito comum, muito falado, muito famosinho, a gente vai delongar mais para a próxima aula, quando a gente estudar os institutos processuais de uma ação de usucapião, tá? Então, vamos permanecer hoje na teoria. Aula passada, então, recapitulando, nós vimos o conceito, nós vimos que é uma forma de aquisição de propriedade imóvel. Nós vimos que ela é uma declaração, através da usucapião, o possuidor pode ter declarado seu direito à propriedade. Sim, ele deixa de ser possuidor e passa a ser proprietário da coisa possuída. Então, que no caso é chamada de coisa usucapida, né? Vamos aprendendo aí as terminologias. Aí, gente, a gente viu que essa posse, ela tem umas características. Depois que nós vimos o conceito de usucapião, que é uma forma de aquisição de propriedade imóvel, que devido ao tempo de posse, a uma posse característica e a prolongação dessa posse no tempo, nós temos a declaração de aquisição de propriedade por meio da usucapião. Então, o juiz ele só vai declarar o direito do possuidor. O possuidor que mantém ali aquela posse por um tempo prolongado, de forma mansa, pacífica, contínua, duradoura. Como assim posse mansa? Não teve oposição, meus queridos. Uma posse mansa e pacífica é aquela que não foi reivindicada ou pelo antigo possuidor ou pelo proprietário do imóvel. É como se o proprietário tivesse esquecido, abandonado daquele imóvel. Ele não age como proprietário daquele imóvel. Mas o possuidor, sim. O possuidor, ele está ali, mansa e pacificamente, por um tempo, dá 5 anos, 10, 15, 20 anos, e a posse não é reivindicada. Só que essa posse, ela tem que ser exercida como se dono fosse. Aquele possuidor, ele vai morar ali, ou ele vai trabalhar naquela terra, naquela coisa, naquele imóvel, como se dono fosse. Então, tem que ter uma intenção de ser dono daquela coisa para que, então, aquela posse seja considerada uma posse suscetível de aquisição, de prescrição aquisitiva para a aquisição da propriedade através da usucapião. Tá? Então, o possuidor que está em uma determinada, que está possuindo, que está na posse de uma determinada coisa por um tempo prolongado. E essa posse tem que ser contínua. O que é uma posse contínua? Ele está lá numa posse contínua há 5 anos. Significa que não teve interrupção. A posse dele não foi interrompida. Ele não parou de exercer a posse. Ele não saiu de lá um tempo e depois voltou e começou a exercer a posse de novo. Ou ele não teve a posse ali reivindicada pelo proprietário, aí de repente ele esbulhou, entrou ali de novo e aí continua contando o tempo da posse antiga, quando ele foi retirado da posse com a nova posse. Não! Para usucapião, não. Para usucapião, a posse tem que ser mansa, ou seja, sem reivindicações, pública. Pública significa que aquelas pessoas que estão em volta, no mínimo, tem que saber que o possuidor está ali naquela posse. Não é uma clandestinidade, tá? Aí, então, a posse que gera a usucapião, direito de aquisição por usucapião, mansa, não tem reivindicação, é pacífica, mesma coisa,
deve ser contínua, ou seja, ela não tem interrupções e duradoura ao longo do tempo. Que tempo, Lana? Aí vai depender do tipo de usucapião. Ah, então, peraí, existem várias formas de usucapião? Sim, exatamente. Existem várias formas de usucapião. Tem uma usucapião chamada extraordinária, uma usucapião chamada ordinária, e a usucapião especial. Dentro da especial, nós temos a usucapião urbana e a rural. E a gente vai ver que são muito parecidas, só que o que vai mudar principalmente é o tempo de cada posse. Todas elas, em todas as formas de usucapião, a posse vai ser mansa, a posse vai ter que ser mansa, contínua, pública, duradoura em todas. Extraordinária, ordinária, especial, urbana, especial, rural. Em todas elas, a posse que enseja o usucapião deverá ser pacífica, duradoura, pública. Só que o tempo de cada uma é diferente. E, por vezes, você vai ver o quê? Que a coisa também é diferente. E a intenção de estar ali na posse também pode ser diferente. Mas em todas a intenção tem que ser de dono, tá? Essa intenção que eu estou falando que vai se diferenciar não é na questão de se entender como dono, de agir como dono, o possuidor, não. Essa todas têm. A diferença vai ser o seguinte: ele está na posse ali para produzir, ele está na posse ali para morar, ele está na posse nem para produzir, nem para morar, ele simplesmente entrou na posse daquele imóvel e o imóvel está parado. Então, tudo isso vai determinar qual é o tipo de usucapião, inclusive o prazo de prescrição aquisitiva. O que é prazo de prescrição aquisitiva? Eu já estou falando de prazo de prescrição aquisitiva várias vezes e vou falar novamente. Prazo de prescrição aquisitiva. Que diacho é isso? Se você ouviu falar de prescrição até hoje, foi naquele sentido de que aquela pessoa que tem o direito, ela perde ali o direito, ela perde não o direito, mas a condição de reivindicar aquele direito. Então, por exemplo, uma ação de cobrança que eu teria ali 5 anos para cobrar uma dívida, se eu esperar 6 anos, apesar de eu ainda ser credor, o prazo é prescricional e eu não poderei mais intentar uma ação de cobrança, de execução, porque eu esperei o transcorrer do prazo e não fiz nada. Quedei-me inerte, fiz nada. Só que essa prescrição que enseja usucapião, a gente fala que ela é uma prescrição aquisitiva. Por quê? Porque o decurso do tempo gera uma prescrição que gera a aquisição de alguma coisa. E no caso aqui é de uma coisa imóvel, meus garotos e garotas. Certo? Então, por exemplo, qual que é o prazo de prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária? Nós vamos ver agora. Então, vamos aí ao primeiro tipo, assim, 15 anos, né? Mas a gente vai começar a falar de cada tipo aí separadamente. Então, o primeiro tipo de usucapião que nós vamos ver hoje é a usucapião extraordinária, a mais comum, aquela que o ladrão possui, o esbulhador que entrou ali na posse mediante violência, aquele esbulhador que entrou na calada da noite, na clandestinidade, tomou posse do imóvel. Essa é a posse mais comum que enseja a usucapião extraordinária, tá? Só que onde que está estabelecido? Qual que é a lei que está estabelecida? Essa usucapião extraordinária, ela está tanto na Constituição Federal quanto no Código Civil. Sim, lá no artigo 1238 do Código Civil, usucapião extraordinária
Artigo 1238 do Código Civil. Abra seu código aí, jovem. Artigo 1238 do Código Civil. Nós temos ali a usucapião extraordinária. Artigo 1238 do Código Civil. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Essa do artigo 1238 é a usucapião extraordinária. E todas as características da extraordinária estão aí no caput do 1238. Então, vamos aí ao caput novamente por partes. Primeiro, essa usucapião aí, quem seja aquisição de propriedade imóvel depois de 15 anos, olha só. Aquele que por 15 anos, sem interrupção, olha aí, a posse tem que ser ininterrupta. Vocês já sabiam disso aí. Né? Para ter usucapião, o possuidor tem que estar ali por um período de tempo, ininterruptamente, ou seja, continuamente. Então, voltemos aqui na leitura do 1238, que determina como é a usucapião, como se dá a usucapião extraordinária, que é a primeira forma de usucapião que nós estamos vendo hoje. Então, aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição. Quando o legislador diz sem oposição, ele está falando que a posse é o quê? Pacífica. Não foi reivindicada pelo proprietário durante 15 anos. Não foi reivindicada pelo antigo possuidor durante 15 anos. Possui como seu um imóvel. Olha aí, a intenção de ser dono. Age como dono da coisa que está na sua posse. Durante quanto tempo? 15 anos. Adquire-lhe a propriedade, mediante usucapião, independentemente de título e boa-fé. Por isso que eu falei que essa aqui é a usucapião do bandido, do ladrão, do esbulhador sem vergonha, que vai lá e invade a terra. Não precisa de ter justítulo nem boa-fé. Esse justítulo aqui, gente, justou título, seria o quê? Um contrato de compra e venda. Porque se fosse registro lá no cartório, por que não pode ser o registro? Porque, gente, o possuidor, se ele é possuidor, ele não tem o imóvel registrado, porque a gente viu que uma forma de aquisição de propriedade imóvel, a primeira forma é qual? O registro lá no cartório de registro de imóveis. Então, ele não prefere. Se ele tivesse esse imóvel registrado, ele não precisaria requerer a aquisição de imóvel que ele já tem, né? Então, esse justo título seria um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda. Não é um registro, mas é uma prova que ele adquiriu aquilo ali de boa fé. Então, essa usucapião não exige para ser declarada que essa posse seja justa. Essa usucapião extraordinária que está lá no 1238 não exige que exista um título, um justo título, e não exige que a posse seja justa. Só que é por isso que o legislador determina o maior prazo de todas as formas de usucapião. Essa é aquela que exige um maior prazo. Qual que é? 15 anos. Ok? Então, o possuidor tem que estar ali mansa, pacificamente, sem oposição, sem ter aquela posse reivindicada, mansa e pacificamente durante 15 anos. Aí, quando chegar aquela data ali de aniversário da posse, no 15º aniversário, ele pode pedir que o juiz declare o seu direito à propriedade mediante usucapião extraordinária. Ok. Esse prazo da usucapião extraordinária pode ser reduzido
Sim. Para quanto tempo? 10 anos. A uso capião extraordinária, regra geral, exige um prazo de 15 anos. A prescrição aquisitiva para a uso capião extraordinária é de 15 anos. Só que lá no parágrafo único do artigo 1238, o legislador fala que esse prazo pode ser reduzido por 5 anos, de 15 passa para 10. Mas essa posse tem que ser a posse dessa usucapião extraordinária de 10 anos, que pode ser declarada em 10 anos de posse. Ela tem que ser uma posse considerada como posse-trabalho. Lembra quando a gente falou o que é a posse-trabalho? É aquela posse que cumpre a função social da propriedade. Eu tô com alergia, meu nariz não para de coçar. É a posse-trabalho. O que é a posse-trabalho? Aquela exercida ou para a moradia do possuidor ou para produção de riqueza ou para produção cultural. Então, a posse-trabalho, ou ela existe quando o possuidor reside naquele lugar, habita naquele lugar, fez daquela posse, fez daquela propriedade, fez daquele imóvel a sua residência, ou a posse-trabalho pode ser declarada, ser considerada quando o possuidor produz alguma coisa ali naquele imóvel. Planta alguma coisa, fez alguma construção, investiu ali para produzir riquezas, ele aluguel também da propriedade, isso faz gerar riqueza, isso também é uma forma de pós-trabalho. Ele produz ali alguma arte, ele faz ali uma produção artística, construiu uma escola ali, enfim, um teatrinho, né? Então, nesse caso, a posse é pós-trabalho. Aí, quando o possuidor que requereu a usucapião exerce por 10 anos ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, a posse-trabalho, aí o prazo de usucapião extraordinária passa a ser de 10 anos. Então, a diferença é essa. A posse aqui do parágrafo único do 1238, que é reduzida de 15 para 10 anos, é aquela que cumpre a função social do imóvel. O possuidor ou está residindo ali, ou o possuidor está trabalhando, produzindo naquele imóvel. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Na leitura do 1238, vocês verificaram se tem limite? A área tem limite? O legislador colocou ali, a propriedade tem que ter tantos metros quadrados, tantos hectares, de tanto a tanto. Escreve aí no bate-papo. Não, né, Newton, Simone? Então, aqui, gente, quais os requisitos dessa, já que nós lemos juntos aqui, tanto o caput e o parágrafo único, que reduz o prazo da prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária, o que a gente tira, o que a gente traduz de requisitos e características para a usucapião extraordinária? A posse é mansa, pacífica, contínua. Essa posse tem que ter a intenção de dono, o possuidor tem que agir como se dono fosse. O prazo de prescrição aquisitiva é de 15 anos, com a exceção do parágrafo único do 1238, que passa a ser de 10 anos, caso a posse seja posse-trabalho, que é a posse onde o possuidor reside ou o possuidor produz alguma coisa ali no imóvel. É uma posse que não precisa ser de boa-fé e não exige justo título. Inclusive, tem muitas famílias tradicionais aqui em Goiás que são proprietárias de
vastas extensões de terra no nosso estado de Goiás, adquiridas mediante esbulho. Antigamente, propriedades que estão banhadas em sangue derramado dos antigos proprietários. Isso era muito comum, infelizmente. Era muito comum antigamente as propriedades serem tomadas dos antigos proprietários, principalmente se esses proprietários fossem mais humildes, não tivessem ali uma força de resistência, né? E aí, pessoal, quando a gente viu que a posse ela é injusta quando existe, presta atenção nisso aqui, gente. A posse é injusta quando existe, quando ela se iniciou mediante violência, clandestinidade e precariedade, certo? Nós estudamos isso. Quando se inicia a violência, ainda é detenção. O esbulho, por exemplo, está acontecendo o esbulho, aconteceu o esbulho mediante violência, ainda não convalidou, ainda não se tornou posse. Ainda é mera detenção. Quando termina a violência, é nesse momento, quando acaba a violência, ou seja, quando acaba a resistência do antigo possuidor ou do antigo proprietário, é que inicia a posse injusta, mas é posse. Tá? E aí, a usucapião extraordinária, ela não exige que seja posse de boa-fé. Então, aquele esbulhador que entrou na posse do imóvel com o uso de violência, e a violência cessou algum dia, ou seja, a resistência do antigo proprietário cessou, começa a contar a prescrição aquisitiva de usucapião, começa a contar a posse para usucapião extraordinária de 15 anos. Aí imagine que lá nos 8 anos de posse mansa, pacífica, contínua, duradoura, o proprietário mete uma ação reivindicativa de posse. A posse continua sendo mansa? Não. Então, interrompeu a aquisição prescritiva, a prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária. Então, gente, esses 15 anos aí, eles têm que ser ininterruptos, não pode haver nenhuma reivindicação do antigo proprietário, porque senão o prazo é interrompido, ok? E aí, gente, antigamente o pessoal invadia as terras, ameaçava as famílias, as famílias saíam fugidas daquela propriedade. Você acha que essa pessoa, esse proprietário humilde, ele ia reivindicar alguma coisa daquele coronel? Mas nunca. Ele preferia ficar vivo com a sua família do que reivindicar ali a devolução da terra para o coronel. Né? E outra coisa, a gente vai ver quando estudar o usucapião, a parte processual da usucapião, que é necessário é necessário notificar os confrontantes, justamente para que esses confrontantes possam confirmar que aquela posse existe há tanto tempo, há 15 anos, há 10 anos, porque é uma posse pública. A posse da usucapião, lembra que eu falei para vocês, é mansa, contínua, duradoura e pública. Então, óbvio que os confrontantes não sabem. Se eles não souberem, é clandestina. Então, não há que se falar em posse que seja usucapião, tá? Então, tem que ser pública, contínua, duradoura e pacífica. Aí o coronel vira lá para os confrontantes e fala assim, todo mundo vai falar que eu estou aqui há tanto tempo e quem falar o contrário vai morrer. E aí, querido? Né? É fácil ou não? O coronel, era fácil ou não adquirir propriedade por usucapião? Assim fica fácil, né, gente? Bom, essa é a usucapião extraordinária, queridos. E a usucapião ordinária? A usucapião ordinária está lá no artigo 1242 do Código Civil, tá? Artigo 1242 do Código Civil. Abra aí seu Código Civil, artigo 1242. É o outro tipo, a outra forma de usucapião ordinário.
O prazo é menor, vocês vão ver aí. Também admite uma redução de prazo, vocês também vão ver aí no 1242. Só que tem uma diferençazinha aí da posse lá da extraordinária. Tá? Olha só, vamos ler comigo. Artigo 1242 do Código Civil. Adquire também... Deixa eu ver quanto tempo de negócio tá. Se essa reunião cair, vocês já entram no mesmo link. Artigo 1242, uso capião ordinário. Adquire também a propriedade do imóvel, aquele que contínua e incontestadamente. Olha aí a característica da posse que enseja uso capião, é contínua e não foi oposta, não foi contestada, ela é pacífica. Aí vem a principal diferença da ordinária com a extraordinária, olha aí. Com justo título e boa fé, meus queridos, aqui não mais aceitamos a ladroagem dos coronéis, ó. Justo título e boa fé, o possuir por 10 anos. Então, possuidor de boa fé e justo título que estiver ali mansa e pacificamente e continuamente por 10 anos, pode adquirir a propriedade por uso capião. Aqui também não existe uma especificação de tempo, de metragem. Então, pode ser de qualquer tamanho. Pode ser onde for. Pode ser fora da cidade, dentro da cidade, no interior, na capital. Se estiver ali com a posse por justo título, de boa fé, por 10 anos, já pode pedir uso capião ordinário. Então, gente, não confunda a extraordinária com redução para 10 anos com a ordinária de 10 anos. Qual que é a principal diferença? As duas têm o mesmo prazo, hein? Inclusive, isso pode até ser questão de prova. Coloco ali, fulano está no imóvel há 10 anos, adquiriu o imóvel, achou que estava adquirindo o imóvel porque comprou, mas aí na hora de registrar viu que o proprietário era outro e ele gastou dinheiro ali e tal. Só que depois de 10 anos, sem ninguém reivindicar a posse, ele entrou com a ação de uso capião. Essa ação de uso capião é ordinária ou extraordinária? Aí você, nossa, 10 anos. Aí você lembra lá do parágrafo único da extraordinária. O que vai fazer Newton? Já errou. Não é extraordinária. Tá vendo a dúvida? Por quê? Qual que é a principal diferença? A ordinária, ela exige o justo título e a boa-fé. A extraordinária, não. Então, aqui o cara tem 10 anos. Ele tem justo título, ele tem uma posse de boa-fé. Automaticamente, se ele tem justo título, ele tem boa-fé. Porque se o cara comprou, ele tem ali um contrato de compra e venda, tá até registrado lá no cartório de tabelionato de notas. Só que ele foi enganado, ele não conseguiu registrar a propriedade no cartório de registro de imóveis, porque quem vendeu para ele mentiu, foi um estelionatário, enfim. Essa posse é pacífica, ele não esbulhou, ele não turbou, ele não entrou ali de clandestinidade, ele não usou de violência. O que é a posse injusta? Quando ela se inicia mediante clandestinidade, violência ou precariedade. E aqui não tem nenhuma dessas três. Então, a posse é de boa fé. Ele ainda tem o justo título, ele pagou, só que ele foi enganado. Então, não é a extraordinária, é a ordinária. Por isso que o legislador dá um tempo menor. Tá? Dá um tempo menor. Inclusive, pode reduzir para 5 anos, de 10 anos, cai para 5 na situação de ser posse de trabalho. Mesma coisa lá da extraordinária. Tem uma redução de 5 anos essa posse de aquisição de propriedade por uso capião, quando a posse é trabalho. Tá? Então, parágrafo único do 1242 fala da uso capião ordinária, que é aquela que exige a boa-fé, a posse de boa-fé e a posse adquirida por justo título. Só que se for pós-trabalho, tem uma redução para 5 anos apenas. Gente, 5 anos é uma piscada das 5 anos.
Entendeu a diferença aí, Nilton? Pois é. A aula vai encerrar e a gente vai continuar para ver a forma do campeão urbana e rural, ok? Então, já falta 30 segundos aqui, 1 minuto para encerrar. Então, eu já vou encerrar e a gente continua na próxima aula e eu faço a chamada. Beijo, até daqui 5 segundos.